Graça e paz. A oração sempre foi uma tarefa urgente e necessária. Jesus ele dedica tempo em explicar para os discípulos e em ensinar como deveriam orar e como não deveriam orar. Hoje eu quero meditar a respeito do texto que está em Mateus, no capítulo 6, do verso 5 ao verso 8, pegando uma partezinha aí do verso 9. Diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso, que estás nos céus. E aí nós chegamos à oração do Pai Nosso, que vamos meditar no próximo dia. Veja que a oração para Jesus é algo certo, é algo urgente, é algo que nós como cristãos devemos fazer. E o que Jesus fala para os discípulos, para nós que somos seguidores do Senhor, é quando formos orar. Nós estamos aprendendo a orar e o professor é o Espírito Santo. Em toda aprendizagem, nós precisamos ter humildade. Não estou querendo dizer que, pelo fato de estarmos aprendendo a orar, nós não somos pessoas de oração. Pelo fato de você precisar aprender a orar, não significa que você não seja uma pessoa de oração. Mas eu entendo que nós podemos melhorar o nosso tempo de qualidade com Deus, podemos avançar no reino espiritual, podemos avançar em oração, orar com mais fé, com mais fervor, com mais intensidade, com mais confiança. Enfim, nós podemos crescer na oração, podemos aprender. Porém, só vai aprender aquele que tiver humildade suficiente para reconhecer que ainda existe algo a ser aprendido. O desejo do meu coração é verdadeiramente aprender a orar de acordo com a palavra ensina, de acordo com as orações de Jesus, dos apóstolos. E se você tiver esse desejo no seu coração também, abra a sua mente, o seu entendimento e busque o Senhor para ter este aprendizado, para aprender a orar. O professor é o Espírito Santo e a sala de aula é o quarto de oração. Mas Jesus ele chama a atenção para aqueles discípulos pelo fato de, quando orarem, não ser como os hipócritas. Nós podemos perceber que a oração existe, a oração verdadeira e uma oração superficial, que poderíamos chamar de oração falsa. Aquela oração que fazemos quando não estamos com o nosso pensamento na oração, quando não esperamos receber aquilo, quando oramos por simples obrigação ou por alívio na consciência. Esse tipo de oração se encaixa na oração como o dos hipócritas, embora as orações deles visassem receber o elogio, a admiração das pessoas. Já a oração verdadeira, a oração que Jesus deseja que façamos, visa encontrar os olhos de Deus, encontrar o coração de Deus, nos conectar com Deus através da nossa oração. O que ora de forma como os hipócritas são aqueles que fazem suas orações pensando apenas nas suas recompensas terrenas, pensando no que os outros vão pensar, vão falar, ou na sua própria consciência. Mas Deus ele nos chama para algo de mais intimidade, para entrarmos no nosso quarto, onde não vai ter nenhum olho humano, onde não vai ter nenhum reconhecimento humano, onde não terá nenhuma recompensa humana, apenas o Pai que vem em secreto. Isso é especial, porque exige fé da nossa parte e esperança de que seremos atendidos. Só vai orar no quarto, em secreto, e passar tempo em oração aquele que realmente tem fome e sede de Deus, aquele que espera que Deus o atenda, aquele que espera que Deus venha o socorrer, venha ao seu encontro. E nessa sala de aula, com as portas fechadas,
temos o privilégio e a oportunidade de ver os céus se abrirem sobre as nossas vidas. Quanto maior o tempo você dedicar no seu quarto de oração, mais você vai ter de Deus, mais você vai aprender a orar. Assim como numa sala de aula, quanto maior é a carga horária da aula que você está estudando, maior a chance de você aprender, você mais vai ver aquela matéria. Na sala de aula de oração, no quarto de oração, quanto mais tempo você dedicar, maior a chance de você aprender a orar. E não somente isso, Jesus ele continua falando a respeito do lugar em secreto, da recompensa dos céus. E aí ele diz também que quando orarem, não ficar sempre repetindo as mesmas coisas. Jesus ele não está se contradizendo. Nós já vemos em algumas partes, por exemplo, na parábola da viúva insistente, o fato de insistir em oração, de perseverar em oração, orar incessantemente. Isso não significa o que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está falando é que algumas pessoas oram e ficam repetindo as mesmas coisas, achando que pelo fato de ficar repetindo as mesmas coisas, Deus irá realizar pela repetição, pela simples repetição. E a verdade não é assim. Nós precisamos sim insistir em oração, mas derramando a nossa alma, derramando os nossos desejos diante do Senhor. A palavra de Deus fala que nós não podemos orar como fazem os pagãos. Não sejam iguais a eles, mas nós precisamos orar como Jesus Cristo ensinou aos discípulos e como o Espírito Santo do Senhor está nos ensinando. Dedique tempo em oração. Não existe um modelo pronto, pré-configurado, não existe passos para orar, mas nós vamos perceber no próximo devocional que Jesus ele traz um padrão da oração, não algo para ser repetido, mas um padrão, uma lógica na oração. A oração é algo racional, você pensa, você reflete, você medita a respeito daquilo que você está pedindo e você tem fé que Deus irá agir. Nós devemos orar de todo o nosso coração, derramar a nossa alma, mas também com o nosso pensamento naquilo que nós estamos fazendo. Porém, cada pessoa tem uma facilidade. Algumas pessoas, por exemplo, gostam de ler um devocional antes de orar, outras pessoas gostam de colocar hinos, louvores e adoram ao Senhor antes de entrar na oração. Isso é um preparativo para entrar no Santo dos Santos, é um preparativo para acessar a sala do trono de Deus. Eu tenho o costume de ler alguns livros a respeito de oração. Eu leio um capítulo ou algumas partes de livros como este, Propósito da Oração, que vem me mostrando orações respondidas dos servos do Senhor, que vem trazendo trechos de orações nos grandes avivamentos, e isso me encoraja, isso me anima a orar. Então cada pessoa tem uma forma de orar. O importante é entrar no seu quarto, fechar a porta, orar em secreto, porque Deus que vem em secreto vai te recompensar. Confie nisso e faça isso. Eu quero orar pela sua vida, para que você consiga manter uma vida de oração, de intimidade com o Senhor. O quarto de oração é um lugar de intimidade, só você e Deus. Feche seus olhos que eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, eu quero colocar a vida, Senhor Deus, destes irmãos diante do Teu altar e pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor os fortaleça, o Senhor os abençoe, o Senhor os ensine a orar pela presença do Espírito Santo do Senhor e o Senhor conceda a graça, ó Deus, destes irmãos passarem horas em oração com o Senhor. Nos abençoe, ó Pai, como igreja do Senhor, nos abençoe para que juntos possamos aprender a orar e viver tudo que o Senhor preparou para nós, manifestar o Teu reino aqui nesta terra. Seja feita a Tua vontade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoe e ouça as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você possa se deliciar no quarto de oração com o Pai. Fique na graça e a paz do Senhor.